Oi, é... tem um negócio que aconteceu comigo e foi mais ou menos assim, vou explicar como que deu pra eu ter ansiedade. No ensino fundamental, eu tinha muito medo de não conseguir as coisas com sucesso, eu tinha medo de sempre me fracassar e eu chorava muito, as pessoas meio que me julgavam por causa disso. Muitas poucas pessoas me ajudavam. Tanto que minha mãe sempre tentava me ajudar e eu ficava com muito medo. Eu passei a minha infância toda no fundamental com. Eu já tive 4 melhores amigas. Eu me separei delas pelo meu tom de ignorância. É, eu parei de ser amiga delas pelo fato de eu ser um pouco ignorante. E também elas me chamavam de doida porque qualquer coisa eu arrancava o cabelo, ficava gritando, ficava batendo na mesa, todo mundo se afastava de mim por causa disso. Foi que eu tive uma melhor amiga e ela me ajudou. No começo ela também sofria um pouco de depressão, mas aí a gente é amiga até hoje. Então, eu peguei e estudei no fundamental aguentando. Eu achei que, tipo, vou pro ensino médio, vai ser uma experiência nova. Eu vou fazer novos amigos e vou conseguir que todo mundo me ajude, meus professores vão sempre me ajudar. E aí eu fui pro ensino médio. Minha experiência no primeiro ano foi totalmente oposto do que eu imaginei. Eu cheguei na escola, os, todo mundo cobrava de todo mundo, ninguém ajudava ninguém, as coordenadoras dão esporro em todo mundo. E como eu estudo numa escola muito longe, eu fico sozinha, eu não podia depender de ninguém, eu tinha que depender de mim mesma, sem a minha mãe do meu lado. Então, todo mundo dava expor em mim, tipo, você tem que estudar, você tem essa obrigação. Os professores colocavam a pressão. Se você não fazer dever, você reprova. Se você não fazer dever, você perde ponto. Você tinha que se virar. Eu ficava com muito medo, porque era muita pressão de professores e que não sei o que. Isso foi antes da pandemia, então eu conseguia me colocar, tirando a parte de quando uma professora minha de física no primeiro ano, ela estava explicando a matéria e eu não estava entendendo. E eu sou uma pessoa que não pega as coisas fáceis, eu demoro. Então, eu tava muito preocupada, então eu simplesmente ela passava dever e eu, como não sabia fazer, eu colava dos meus colegas e dava a resposta e dava aquele, ganhava meu ponto. Até que chegou um certo, tipo, um mês, tava chegando a hora da prova. Ela explicava muito mal. Eu simplesmente olhei, ela encharcava o quadro de dever e falava que ia cair na prova e ela explicava e como eu colava essa resposta, nunca que eu ia conseguir fazer aquilo. Eu comecei a chorar na sala de aula, literalmente eu comecei a chorar. Aí eu peguei e gritei, essa porra vai cair na prova? Aí a minha professora falou assim, sim, essa porra vai cair na prova. Eu comecei a chorar muito, muito, muito mesmo. Todo mundo da minha sala começou a rir da minha cara. Eu comecei a olhar e aqui, tipo, vem na minha cabeça todo mundo querendo, eu tava querendo fazer amizade, quando na verdade todo mundo tava rindo da minha cara. Todo mundo da minha sala começou a rir da minha cara. Eu simplesmente não podia fazer nada. No momento que eu tava chorando, eu queria, sei lá, fugir, sair correndo. Mas não tinha como, porque eu tava me lidando com meus próprios problemas. Pode ser besteira? Pode, mas nunca na minha cabeça achei que eu ia chorar na sala de aula. Eu fui no banheiro, enxuguei minhas lágrimas, voltei pra sala de aula. Todo mundo ficou em silêncio, como se aquilo não houvesse acontecido. Pedi desculpa pra professora e segui em frente. Apesar de eu tava muito ferrada por causa da prova e eu não sabia fazer. Então, na última aula, e um propósito, uma observação. A escola tem câmeras, então funciona.
Aí, na última aula por aí, tinha meu professor que ele é meio que pega muito no meu pé e eu não gosto disso. Então, ele tava indo na sala de aula, entrei na sala de aula normalmente pra ouvir a aula dele, pra prestar atenção na aula dele. Ele simplesmente chegou assim e falou na minha cara, na frente de todo mundo: Ó, Milena, cuidado pra não chorar na sala de aula. Eu comecei a rir, mas por dentro eu tava muito triste. Todo mundo riu da minha cara de novo. Eu comecei a ficar triste. Todo mundo me zoava de bebê chorona. Não tinha uma que me zoava. E aí os dias foram passando, todo mundo me zoava, me zoava, me zoava. Aí que chegou a pandemia. Eu nunca na minha vida tinha feito atividade pelo computador. Era uma experiência nova, atividade online. Nunca na minha vida que eu tive isso. Nunca tinha feito atividade pelo computador. Então eu peguei e comecei a fazer atividade pelo celular, como normalmente. Foi aí que, depois de, sei lá, uns 4 meses fazendo atividade, observação, eu não tava fazendo atividade nenhuma. Eu tava acumulando, porque era uma nova experiência e eu não tava fazendo nada, nenhuma atividade. Então, eu peguei e voltei pra escola. Depois de 4 meses, as escolas voltaram. Eu fui pra escola. Eu achei que, tipo, tinha passado a televisão, todo mundo ia passar, não importa. Aí eu fui pra escola e piorou mais ainda a minha situação. As coordenadoras colocaram mais pressão em mim, falando que eu ia reprovar, que eu ia reprovar, que eu ia reprovar se não fizesse. Os professores falaram que eu ia reprovar, eu teria que fazer uma prova final, uma prova trimestral, que não é fácil, e tinha que fazer, estudar em menos de 2 meses. Eu falo 4 meses, mas eu não me lembro ao certo. Aí eu comecei a me desesperar, porque eu nunca na minha vida reprovei de ano, então eu fiquei muito preocupada. Eu tinha que entregar mais de 200 atividades em menos de 2 meses, e todos eles estavam pendentes, sem contar que tinha uns que era atribuída. Eu comecei tipo, ainda mais professor que colocava pressão em mim, que eu tinha que fazer. Não era um professor, era vários professores. Eu tenho mais de 10 professores. Então, é mais de 10 matérias. Eu chegava em casa, começava a querer chorar, porque eu chegava em casa, eu madrugava para fazer as atividades, eu não dormia direito, todo dia eu ficava nessa rotina. Eu fazia um pouquinho de atividade, um pouquinho, eu não comia, eu não dormia direito, porque eu ficava na minha cabeça, eu preciso passar, eu preciso conseguir, eu preciso conseguir. Eu ficava madrugadas, eu não dormia, eu chegava passando mal, eu ia pra escola enjoada, com muita dor de cabeça. E se contar que teve um professor meu que pegou e falou assim: Milena, você vai ter que fazer uma prova final, trimestral. Aí eu peguei e falei assim: tá bom. Mas eu tava com muita, muita vontade de chorar por dentro, porque eu não estava aguentando mais essa vida. Por tanta pessoa colocar pressão em mim e eu não pedir ajuda. Simplesmente acumulava isso pra mim e não pedir ajuda. Aí eu peguei, levantei da cadeira e fui ao banheiro, porque eu estava com muita vontade de chorar. E por eu ter trauma, entre aspas, né? Eu tenho medo de chorar em público, pelo fato de tenho muito medo de alguém rir da minha cara. Até hoje eu tenho esse medo. Eu fui ao banheiro e tava me segurando. Eu não aguentei, eu chorei no banheiro. Então chegou uma menina do meu lado e acho que ela percebeu que eu tava com crise de ansiedade, porque eu estava com falta de ar, minhas mãos estavam tremendo, eu ficava querendo chorar, eu tava com vontade de gritar, eu queria arrancar meus cabelos fora, eu queria me bater, eu tava querendo me arranhar, eu tava querendo fazer tudo que vocês pensassem. E ela percebeu que eu tava tendo uma crise de ansiedade. Ela chegou em mim e falou assim: tá tudo bem, menina? Aí eu peguei e falei assim: tá. E pra eu não mostrar pra ela que eu tava tentando chorar, mesmo que eu tenha chorado, mas eu tava tentando disfarçar, porque eu tava engolindo o choro. Eu chorava toda vez de madrugada e não queria que ninguém soubesse pelo que eu tava passando, porque eu achei que era uma fase adolescente minha, ou era besteira por ter acumulado tanto dever. Então eu peguei e saí, porque eu falei assim: não, tá tudo bem. E saí, joguei minhas lágrimas e peguei e fui pra fazer a prova.
Quando eu vim pra fazer a prova, o professor falou assim, pode fazer, Milena. Boa sorte. Aí eu peguei, fiz a prova. Cara, eu não sabia de nada. De nada. De contar que eu não sei se o professor marcou a prova, não lembro. Ou se foi tipo a prova surpresa, porque realmente eu não me lembro. Isso foi ano passado. Então, eu peguei e fui tentando fazer a prova. Eu não sabia de nada. Eu chutei, literalmente chutei todas as provas. Quando eu terminei a prova, eu tava com muita vontade de chorar, porque como eu tava no final do ano, eu não tinha chances. Eu sabia que ia reprovar e eu nunca vi reprova na minha vida. Eu só baixei a cabeça, fechei os olhos e pensei: caramba, eu sou uma vergonha. Meu pai não vai aceitar isso. Minha mãe não vai gostar disso. Da minha atitude por ter desistido, por ser uma menina fraca. Eu tava com muita vontade de gritar pelo fato de isso ter acontecido. Nisso, meu professor não falou nada. Eu não queria que ninguém soubesse pelo que eu tava passando. E como tava tudo horrível, então pra mim não fazia diferença nenhuma. Aí essa mesma menina era meio que vigiava se alguém tava colando ou não na prova. Eu acho que nesse dia eu tava sozinha, eu era a única que ia fazer a prova sozinha. Aí ela chegou em mim e falou assim: menina, eu te conheço, eu vi você no banheiro. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim: ah, tá tudo bem. Aí ela olhou assim pra mim: você tava dando a crise de ansiedade no banheiro, não tava? Eu vi nos seus olhos, você ainda tá um pouco nervosa. Eu fiquei me segurando pra não chorar, porque nunca na minha cabeça ia achar que eu estava com ansiedade, nunca. Aí eu não aguentei. Eu falei, eu desabafei pra ela o que tava passando. Tava eu e ela somente, não tinha ninguém, por incrível que pareça. Meu professor tinha saído, então eu acabei chorando na sala de aula. Quando a gente tava conversando, meu professor chegou e viu que eu estava chorando. Eu comecei a ficar com medo dele rir da minha cara, mas não. Ele só falou que eu ia conseguir, eu teria que estudar, fazer as provas de negócio pendente, mas conversa fiada. Não tinha saída. Eu só sei que ela falou que eu tinha que falar isso pra alguém, porque isso era realmente uma crise de ansiedade e eu não sabia. Foi aí que eu peguei o número dela pra ver se ela tentava me ajudar a fazer algumas atividades pendentes pra ver se conseguia me salvar. Ela tentou. Hoje em dia eu considero ela como uma muita amiga e meio que uma psicóloga. Mas porque tem vezes que quando ataca a minha ansiedade em alguns lugares, eu não sei que tipo de ansiedade eu tenho, o motivo. Ah, eu tô com ansiedade por causa que eu tô nervosa por causa disso. Por causa daquilo eu não sei. Então ela realmente me ajuda em algumas partes. Mas aí eu cheguei em casa, eu fiquei com muito medo da minha mãe me julgar, alguma coisa assim, mas não. Eu falei isso pra minha mãe me ajudou. E ela me apoiou, ela viu que eu realmente estava muito mal. Ela ficou tipo: Milena, se você não tá preparada pra começar tudo de novo, pode falar a verdade, não tem problema, não precisa sentir vergonha. Eu te entendo. Eu passei, vamos dizer que eu passei entre aspas, porque era pra eu estar no primeiro ano ainda, mas tá tudo bem. Enfim, essa é a coisa que acontece por eu ter tido ansiedade. Às vezes ataca, mas uma vez também atacou no shopping. Mas eu eu tenho um remédio aqui. Não vou pra psicólogo, eu não consigo. Não consigo. Hoje em dia é muito difícil de atacar, mas também quando ataca muito rápido, muito forte. Então, eu meio que tomo um remédio pra toda vez quando vai atacar, eu me preparo. Eu só tô desabafando porque eu me sinto melhor, mesmo que essas coisas me abalam, porque também me lembra uma parte que é quando essa época de pandemia, negócio de Nintendo, que eu falei, negócio de, eu nunca tinha feito atividade pelo computador. Na sala de aula eu pedi ajuda pra todo mundo, ninguém quis me ajudar. Falaram que como eu estava no ensino médio, eu tinha obrigação de saber. Foi uma experiência horrível. Eu nunca achei que o ensino médio fosse pressão. Hoje em dia eu vejo porque o ensino médio me amadureceu bastante. Hoje em dia, em 2021, eu estou fazendo as atividades, não sei como é que eu sou forte por aturar tantas coisas,
Mas minha mãe sempre falou que eu preciso ser forte e seguir em frente. E é isso. Eu tento seguir em frente, ser forte e não desistir.